Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de produção aqui em casa. Ultimamente eu tenho postado somente os vídeos de vendas e eu acho que só foi o primeiro vídeo aqui do canal, voltado à parte de marmita, que eu postei, né, sobre congelamento, sobre essas coisas. Mas hoje o vídeo vai ser mais focado na parte de confeitaria, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha receita de massa de chiffon de chocolate que eu trabalho aqui, a minha massa de brownie, que é a base de óleo, gente, que é assim, perfeita, os meus recheios, e a única coisa salgada que vai ter aqui vai ser o empanamento da berinjela, que zerou, gente, simplesmente zerou. E meu marido arrasou na última compra, que eu paguei muito barato e as berinjelas estão enormes. E assim, gente, eu posto esse tipo de vídeo um pouco mais rápido lá no TikTok, inclusive se você não me segue por lá. É madu.doces40, tá? Que lá os vídeos são mais dinâmicos, são mais rápidos. Então se você gosta de um vídeo lá no TikTok, me segue por lá também, tá bom? Então é isso, gente, bora lá pro vídeo. Tô aqui pra começar, gente, e eu vou arrumar aqui o cabelo, colocar a touquinha. Só que antes de começar, eu queria mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz na Amazon de kit faca. Que quem assistiu aí a aula que eu postei semana passada do iFood, viu que o meu dedo estava no curativo, e, gente, eu não aguento mais me cortar com a faca escapando, principalmente pra cortar a bendita da berinjela. Eu não sei se dá pra vocês verem, já sarou muito bem, mas, gente, ó aqui, ó, o topo do meu dedo faltando. Porque a porcaria da faca escapou bem na hora que eu tava cortando a última berinjela, o finalzinho dela, e tirou simplesmente o topo do meu dedo. Ai, gente, sangrou tanto, eu nunca senti tanta dor. Aí depois dessa eu fui atrás de faca de pão na Amazon, na Shopee, só que na Shopee ia demorar demais, no Mercado Livre. Só que toda faca de pão, 20 e poucos reais, 22, 23. Aí eu achei esse kitzinho por 27 reais na Amazon, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ó, e ele vem a tesoura, o descascador e esses 3 tipos de faca, inclusive a faca de pão. Então eu falei, gente, aqui, minha faquinha de pão. Não é a melhor coisa do mundo, ó. Ela é bem molinha, mas ela aqui, na hora de cortar, ela é bem resistente. Eu sei que não é uma coisa que, nossa, vai durar horrores. Mas, gente, é tão bonitinho. Olha esse cutelo, roxinho. Mesma coisa. E são afiadas, viu? São muito afiadas. Essa pequenininha. E as cores dela são muito lindas, gente. E a faquinha, que foi com uma dessa que eu cortei meu dedo. Veio esse descascador verde. E a tesoura aqui, gente, eu achei que ia ser muito mais vagabundo. A tesoura é muito boa, tá? Tem até aqui um abridor de lata pra quebrar nós, essas coisas. E elas são muito afiadas. O único defeito dela é que ela é bem molinha, assim, né? Uma faca mais resistente não faz isso. Mas pra cortar berinjela, gente, pra cortar pão, muito maravilhoso. Essa daqui dá pra mim ficar, tipo, separar cada faca pra cortar uma coisa. Ah, e essa daqui pra cortar carne. Essa daqui pra cortar calabresa. E a outra que eu já tenho só pro filé de frango. E essa daqui pra berinjela. Então, gente, saiu uma coisa que saiu super a pena. Um assunto super aleatório, mas enfim, como eu falei que ia ser um vlog, então eu vou tentar também trazer vídeos mais falados. Eu não faço tanto, gente, porque eu ainda tenho vergonha de gravar na frente do meu marido. A gente, daqui a 13 dias, dia 14, a gente faz 10 anos juntos. Disse que eu gravei um vídeo na frente dele. Acho que eu gravei um vídeo só, aliás. Um vídeo só na frente dele. Mas foi assim, morrendo de vergonha. E eu ainda não consigo. Ainda mais agora que eu voltei a gravar, aí é que eu não consigo mesmo. Mas enfim, gente, vamos deixar de papo. Bora começar a produção dos doces. E qualquer coisa, gente, antes que eu faça, né, em qualquer coisa que eu faça aqui na mesa, eu limpo ela. Sempre lavo mesmo. Eu já tô até desgastando, olha. Aqui dá pra vocês verem, isso aqui não é mais sujeira, isso aqui já tá até saindo. Mesa novinha, mas enfim. E eu tô querendo comprar um plástico pra colocar em cima, porque a outra toalha que eu comprei já se acabou. É a toalha de plástico, né? Então eu queria agora uma transparente pra eu ter que lavar ela e não a mesa em si. Mas enfim, vamos lá. E eu lavo na bucha mesmo. Todo dia quando eu vou começar ou quando eu termino, se eu não tô morta de cansada, eu lavo. Senão eu deixo para outro dia de manhã. Porque, gente, tem dia que a gente termina péssima. E eu acho que vocês viram aí pela minha cara que hoje eu não estou muito boa. Ai, eu estava de caminha.
até quase agora. E eu tô gravando falando, gente, porque meu marido não tá em casa, ele foi levar o nosso filho na terapia. Hoje eu pedi pra ele, pra levar porque eu não aguentei, a gente sempre vai junto. Mas hoje, falei, não, eu preciso fazer produção. Era pra me ter feito ontem, segunda-feira, eu tô gravando numa terça-feira. Porque eu simplesmente não consegui cantar muito bem. Mas é isso, né, gente? A gente trabalha em casa, pelo menos tem essa flexibilidade. Mas se eu deixo muito pro final da semana pra fazer essa parte, eu fico muito enrolada. Porque aí já entra a parte de produção das marmitas também. Porque dia de quarta-feira é o pagamento, então é dia de quarta-feira que eu faço as compras. Principalmente do frango, né? Porque eu sempre compro de 3 quilos pra durar assim a semana. Então é muita coisa que eu tenho que fazer ao mesmo tempo, né? E fora que o geladinho eu não vou ter que fazer a produção dele por enquanto, porque como tá um pouquinho mais frio, ele deu uma diminuída nas vendas. E outra coisa que eu indico muito vocês comprarem é esse paninho aqui de fibra, que não solta pelo. Gente, isso aqui é um sonho. Isso aqui é maravilhoso pra gente trabalhar, conseguir limpar tudo, que aí deixa tudo limpinho de verdade. E vai pegando, principalmente fio de cabelo, porque por mais que a gente use touca, trabalhar dentro de casa é complicado, né? Voa fio de cabelo, até em restaurante. O maior cuidado que a gente tenha, fio de cabelo é sempre uma atormentação. Depois de lavar, tirar, eu sempre finalizo com álcool, muito álcool na mesa. Por isso que eu tô gastando muito ela. E quanto é o álcool, eu uso papel toalha mesmo. 2 folhinhas de papel toalha pra poder passar, tirar toda a sujeirinha e certificar que tá bem limpinho, né? Agora sim, mesa limpinha pra gente poder começar a trabalhar. Ai, gente, eu não sei se isso acontece com vocês também, mas olha... Ai, que coisa! Toda vez que eu vou começar no pingo, é aqui. Minha sorte que minha mãe vende ovo, então eu vou lá buscar uma cartela. Pera aí que eu já volto. E a partir de agora, meu marido já tinha chegado em casa com meu filho, então eu já botei ali pra gravar e não falei mais absolutamente nada. E eu vou fazer essa parte narrada pra vocês, tá? E a primeira coisa que eu tô fazendo é o meu brownie, e um adendo que eu tenho que colocar aqui, gente, é que eu tô fazendo uma receita grande. Então vocês podem dividir aí e fazer pela metade. E pra ela vão 8 ovos, 600 gramas de açúcar. O açúcar eu não peneiro porque eu vou bater ele, vou fazer a cremagem deles dois, então eu acabo não peneirando. Mas a farinha e o chocolate em pó é muito importante peneirar, tá? Então, enquanto tá ali batendo, fazendo a cremagem, eu vou peneirando o chocolate em pó, que totalizando são 300 gramas dos 50% cacau. Mas eu amo colocar 250 gramas do chocolate 50% e 50 gramas de cacau em pó. Eu acho que assim deixa um sabor muito mais intenso, o brownie fica muito mais escurinho, mas também fica uma delícia usando somente o cacau 50%, tá? Então, são 300 gramas de chocolate em pó e 300 gramas de farinha de trigo. E também ela tem que ser peneirada por causa dos gruminhos e pra ficar mais fácil de misturar, pra gente não ter que ficar mexendo muito esse brownie, pra ele não ficar extremamente pesado e solado, tá? Então peneira os dois e acrescenta 210 gramas de óleo, tá? E é só isso, gente. Depois da cremagem bem feita, a cremagem é o ponto mais importante aqui nessa receita, pra gente conseguir criar aquela casquinha maravilhosa. Então por isso que eu dou a preferência de fazer a cremagem na batedeira. Você pode fazer à mão, mas demora muito pra gente conseguir deixar essa espuma maravilhosa. E fica a seu critério como é que você vai conseguir usar. Agora já passando pra parte do meu bolo de chiffon, são 4 ovos, 325 gramas de açúcar. E o processo inicial é o mesmo, começando com a cremagem, tá? E nele, diferente do brownie, a cremagem é importante pra deixar um bolo muito fofinho, tá? Então, quanto mais bater aí, melhor. Enquanto tá ali fazendo a cremagem, eu vou misturando a massa do brownie, que ela é, sim, um pouco mais pesada do que uma massa de bolo, tá? Então, vocês vão ver que ela é bem diferente na hora que vocês forem mexer ela, mas é uma massa assim perfeita e ela fica em ponto de fita, tá? Então ela cai parecendo uma fita e é uma massa muito linda, muito saborosa. E gente, se vocês estiverem escutando uma musiquinha aí de fundo, me perdoe, mas é pro meu filho que tá aqui comigo. E se eu não narrar agora, esse vídeo não vai sair no sábado, porque, gente, eu gravei esses vídeos pra vocês na terça-feira, eu estou narrando sexta-feira à noite, pra vocês terem noção de como tava corrida a minha semana e eu não consegui parar pra poder editar direitinho esses vídeos.
Então, com o processo da cremagem pronto, eu peso o resto dos ingredientes direto na batedeira. E também são 300 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de chocolate em pó 50%. Só que o dele, eu gosto de fazer o mesmo esquema com o brownie. Eu gosto de colocar 30 gramas do cacau 100% e 70 gramas do chocolate 50%. Gente, eu acho que essa mistura assim fica simplesmente perfeita na massa, tá? Mas aí também fica ao seu critério, tá? Então são 100 gramas de chocolate 50%, 180 gramas de óleo também e 200 ml de água morna, tá? A água precisa ser morninha, beleza? E 10 gramas de fermento e 2 gramas de bicarbonato. O bicarbonato nessa massa de chocolate vai deixar ela muito mais escurinha. E depois de juntar tudo, gente, a gente mistura no fouet. Eu gosto de usar o fouet porque aí não corre risco de ficar pelotinhas de farinha de trigo. Por mais que às vezes aconteça, mas o fouet é a melhor parte. E pode mexer sem dó, não mexa por muito tempo. Mas na hora de mexer você não precisa ser muito delicada, igual a outra massa chiffon que eu uso pra bolos decorados, tá? Mas essa aí você pode ir misturando sem dó. E as duas formas, gente, eu unto elas com o desmoldante mesmo, tanto a do bolo quanto a do brownie, tá? Gente, olha que massa mais linda do mundo essa do brownie. Eu também tenho a receita à base de chocolate e à base de manteiga, tá? Mas com o doce específico que eu vou fazer hoje, que eu vou mostrar pra vocês, essa massa de brownie é mais aceita. E claro que também pra montar o copo de brownie fica perfeita, tá, gente? E ela tem um rendimento muito bom, que deu quase 2 quilos de brownie dessa forma, tá? Então é uma receita realmente muito grande. E um ponto importante é em que enquanto eu comecei a misturar a farinha no brownie, eu já liguei meu forno, tá? Então o meu forno já tá pré-aquecendo esse bom tempo, o que é importante porque as duas massas vão ao mesmo tempo. E elas duas levam cerca de 40 minutos para ficarem prontas. Dois já saíram do forno, gente. Aqui o bolo, ele fica super fofinho, tá? Ele fica maravilhoso, essa massa. E o brownie, gente, olha essa casquinha, que maravilhosa que fica esse brownie. Eu não vou cortar ainda porque ele ainda tá quente, ele ainda tá morninho, né? Então, pra cortar brownie, tem que esperar ele esfriar completamente. Não pode cortar com ele quente ainda, tá? Mas assim que esfriar, eu vou fazer o corte aqui pra vocês poderem ver. E pra fazer o recheio, gente, eu tô amando usar essa mistura láctea da Italac. Só que, gente, o da Italac e o da Mococa é horrível. As duas marcas são péssimos. Mas esse da Italac, ele é super clarinho, ele é muito gostoso. E ele deixa o recheio muito brilhante, tá? E pra complementar, esse creme de leite da Semil, que ele é 20% de gordura, gente. Ele chegou agora no atacadão. E, nossa, a junção desses dois tá deixando o recheio, assim, simplesmente perfeito. E eu tô usando a minha frigideira de guerra aqui de fundo grosso, ó. Porque essa daqui é daquele jogo de panela que eu uso pra fritar, né? Pra usar com óleo. Vou fazer o recheio nela, mas como agora eu uso ela só com óleo, eu tô usando a frigideira. E tá cozinhando muito mais rápido, por ela ser mais larga e ter o fundo grosso. O recheio não fica puxento, fica maravilhoso. E já vamos estrear a tesourinha. Nossa, o fio da tesoura eu acho que já foi embora. Cortou, mas com muita dificuldade. E olha aqui, ó, como é clarinho. Ai, gente, não tá a cor real aqui no celular, porque eu tô usando o flash do celular. Mas olha como ele é grosso. Ele é claro e gostoso, né? Ah, aqui a tesoura já tá cortando melhor, é só lá na parte de cima mesmo. E outro ponto, usando esses dois tá chegando muito mais rápido no ponto de cobertura que eu quero, tá? Ele é um ponto antes de recheio, não deixe tão firme, porque como é pra bolo no pote ou brownie no copo, eu não gosto que ele fique tão firme.
Então, e eu sempre começo pelos mais claros para não ter que ficar lavando. Então são 2 colheres bem cheias de leite em pó. E eu dissolvo ele no leite condensado aqui ou na mistura láctea, tá? Mas se não tiver esse do mercado, o leite condensado da Italac também é perfeito, tá? Ele é semi-desnatado, ou até o da Piracanjuba também. É muito bom. Eu prefiro o da Italac, mas o da Piracanjuba também é perfeito. Quando não tem um, eu vou o outro, ou mais barato, da Paulista também é muito bom. Da Paulista também é muito clarinho. Eu gosto dele, o leite condensado da Paulista, para fazer o recheio de ninho, que fica super, super branquinho. Não fica amarelado, que nem esse daqui. Infelizmente não tá imprimindo a cor real dele aqui, ó. Mas ele não é tão amarelado que nem aparece aí no celular. Agora é só misturar tudo, dissolver e levar pro fogo. Geralmente eu tô levando 15 minutos pra ele ficar pronto, né? Ficar no ponto que eu quero. E depois de pronto, eu finalizo ele dando uma mexida com fouet pra ficar bem lisinho. Saiu meu recheio de ninho, gente. Olha como ele fica lindíssimo. E corrigindo o tempo, gente. Foi em menos de 5 minutos que ele ficou nesse ponto, tá? Então, essa duplinha aqui é maravilhosa. E eu já coloco ele direto no saco de confeitar aqui. Eu deixo ele no descanso aqui mesmo, gente. Não tem problema nenhum, tá? Porque eu vou levar ele direto pra geladeira. Quente mesmo. Não vou nem esperar chegar em temperatura ambiente, nada. Vou colocar aqui, fechar e levar pra geladeira. Um único ponto da diferença desses dois, principalmente que eu senti com esse creme de leite de 20%, é que ele faz render um pouquinho menos, tá? Ele deu uma diferença ali de rendimento de 200 gramas ao menos. Quando eu usava o outro creme de leite, com essa mistura, o leite condensado, rendia 550 gramas. Só que com esse tá rendendo 530, não é nada, uma coisa absurda, e ele me vale muito no sabor e no brilho que fica esse brigadeiro, que fica espetacular. E todo meu saco de confeitar, tá tudo geladinho, eu amarro com essas liguinhas de cabelo transparente. Ó, rende uma manguinha, vai direto pra geladeira e quando esfriar eu vou colar aqui a etiquetinha com a data de fabricação e de validade, que é 7 dias, tá? 7 dias ele na geladeira ou 1 mês no congelador da geladeira convencional ou 3 meses num freezer, tá? Num congelador mesmo, não de freezer de geladeira. Gente, agora eu vou começar o processo com as berinjelas, gente, e olha isso. Olha o tamanho dessas berinjelas. Enorme. E bonita. Novinha. As 3 foi R$10. Gente, não chegou nem a ser 10. Foi 9 e alguma coisinha. Saiu muito barato. Isso aqui vai render muito, muito, muito. Vocês vão ver. Rende muito. Uma berinjela dessa daqui, gente, rende no mínimo umas 30 marmitas de berinjela parmegiana. Então sai muito barato. E eu vou quebrar, como tem bastante ali berinjela, eu vou começar quebrando 3 ovos, tá? E eu uso as formas, gente, porque senão, se for assim no prato, vai sair sujando tudo. E é melhor usar aqui na forma. E eu vou colocar um pouquinho de água também pra poder render esse ovo. E já vou temperar com sal também, porque esse é um segredo no empanamento, pra não ficar com muito gosto de farinha, muito gosto ruim. A gente já ir temperando a parte do ovo e da farinha de trigo que eu vou colocar aqui também. E nesse prato aqui eu vou colocar a farinha de trigo, que é a que a gente usa menos, mas ela é muito importante, que é ela que vai segurar a água da berinjela, porque a berinjela solta muita água, né? Então por isso é que eu tô fazendo esses processos aqui da farinha antes mesmo de cortar, porque além de quando a gente corta, ela também escurece. Então pra não ficar muito tempo ali escurecendo, como tem muita, eu já adianto essa parte pra ir poder empanando. E nele também eu coloco um pouco de sal.
E vou misturar, gente, pro sal não ficar só em cima, né? E não na farinha toda. E a última parte do empanamento eu tô fazendo com essa farinha panko aqui, da Delemare, que ela também é uma marca de um dos purês instantâneos que eu uso, que é muito boa. E eu prefiro, sinceramente, essa do que a outra, que tá escrito panko bem grande aqui na frente. Eu não lembro a marca dela, gente, mas ela é uma bem conhecida oriental. Porque essa daqui deixa muito mais sequinha, muito mais dourada, muito mais crocante. E ela sai muito barata, gente. Esse pacotão aqui sai R$18. E todas as minhas compras eu faço lá no Atacadão. Parte da farinha eu coloco na minha assadeira mais funda, redonda. Coloquei metade aqui do pacote de 1 quilo, vou deixar aqui em cima. E eu misturo, vocês sabem que eu misturo com a farinha pronta da Que Sabor. Pode ser tanto da Que Sabor quanto da Yoki, que as duas são maravilhosas. Mas é assim, é 80% da farinha panko para uns 20% de farofa. E ela também eu já misturo tudo certinho. Que assim, o empanado fica com muito mais sabor. Fica muito gostoso, fica tudo muito bem temperadinho. O empanado fica perfeito desse jeito. E fica lindo, muito dourado também, tá? Então a farofa, se você quiser empanar só com a farofa pronta, pode empanar também, que era o que eu fazia antes. Mas realmente a farinha panko dá bastante diferença na questão da crocância, tá? Ela deixa crocante por muito mais tempo. Vou colocar um pouquinho mais de farofa. Eu tiro essa primeira parte aqui, a faca bem amoladinha, gostei. Tiro sempre essa parte, a gente não usa pra nada. E eu tento cortar a berinjela nem tão grossa, mas também nem tão fina, tá? Porque se a gente deixa grossa demais, ela fica ruim na hora de fritar. Se a gente deixa fina demais, também é horrível pro cliente, né? Então a gente deixa ali um meio termo. Ó, mais ou menos essa grossura. Grossura de um dedinho mindinho. Depois de cortar tudo, gente, eu tempero todas com sal e no olho, assim. Tempero baiano. E páprica defumada. E depois disso é só mexer. Dentro da bacia, de preferência. Se você quiser ir temperando uma a uma, pode ficar à vontade. É até melhor pra você controlar melhor o sal, tempero em todas, pra não ter risco de salgar alguma e deixar alguma sem tempero. Mas como eu já tô acostumada, ai gente, já faço isso no frango, na berinjela não faço. Tá vendo a importância de se limpar a bancada antes de começar? Cai muito tudo fora. Se não tivesse limpo, eu não ia poder usar, né? Então toda vez, todo o processo que eu vou fazer, eu lavo a mesa, passo álcool,
para não correr esse risco de perder algum alimento só porque eu tive preguiça de limpar antes de começar, né? E aí, gente, aqui no meio do processo eu abri o freezer, vi que eu não tinha mais feijão, então eu vou colocar aqui de molho. E uma coisa que eu faço é colocar vinagre pra ajudar a deixar ele bem branquinho e deixar bem molinho pra cozinhar. Então, tô colocando hoje, terça-feira, de molho, pra amanhã, quarta-feira, eu cozinhar. E agora eu vou preparar onde eu vou colocar as berinjelas depois de congelado. Eu sempre uso essas bacias, que ó, que ela é de 2,5 litros. Meio riscadinho aqui, mas ela é atóxica, tá? Então ela e ela pode ir aqui ó, do micro-ondas pro freezer. Então é esse tipo de plástico que você pode usar pra poder fazer o congelamento das suas coisas. Eu gosto mais do que a da compridinha, mas elas estão ocupadas, então eu vou usar essa quadrada mesmo. E vou intercalar com o saquinho de congelamento, que esse daqui todo mundo já conhece, já sabe como que é. E como o empanamento suja muito a mão, eu já vou logo destacando um monte de saquinho. E depois de destacar, eu vou abrir, tá? Porque se usar ele assim tem muito desperdício. Então venho, procuro aqui o vinco dele do lado e rasgo. E no fundo também, pra ele poder ficar assim, todo aberto. O primeiro eu já forro aqui na bacia. E o resto eu vou colocando conforme eu for empanando as berinjelas. Ó, gente, deu certinho a quantidade da farinha. O ovo, eu tive que quebrar mais 2, mas aí acabou sobrando a farinha também. E aqui o tanto de água que ele soltou. E ela ficou assim. Aí é só fechar. Aqui eu coloco mais um pra cobrir direitinho e levo pro congelador. E essa altura o bolo já tinha chegado em temperatura ambiente, o brownie também. Então quando ele esfria, eu pego e esfarelo ele todinho dentro dessa bacia que eu amo, como eu falei pra vocês. E deixar ele assim esfareladinho pra mim é muito melhor na hora de montar tanto o bolo no pote quanto a marmitinha, porque ela é bem melhor de se trabalhar com ele esfarelado. Você pode fatiar, mas eu prefiro trabalhar com ele assim, tá? E até melhor na hora do cliente comer também, tá bom? Então eu sempre coloco a luva, porque suja muito, né? Acaba grudando muito nos dedos. Então eu sempre coloco a luva pra esfarelar esse bolo, que assim, gente, fica assim, simplesmente perfeito, tá? Vocês viram que tinha ali só um pouquinho do último que ainda, e como tinha só 3 dias que eu tinha feito, eu coloquei ele ali por cima, fecho a tampa e já coloco a data de fabricação dele, tá? E ele também tem a validade de 7 dias. Já o brownie eu trabalho com ele fatiado, e como eu vou fazer 2 tipos de doce com ele, as lasquinhas, gente, essa lateral eu só corto ela com a grossura de um dedo, mais ou menos, né? Um pouquinho mais que um dedo. E fatio ela no meio, tento deixar meio padrão. E, gente, olha que perfeição essa massa. Ela fica muito molhadinha, muito úmida, fica deliciosa, muito chocolatuda. E depois de cortar ela no comprido, eu meço ali mais ou menos bem onde fica no centro e parto no meio. E vou fazendo assim toda a lateral. Vou tentando medir certinho pra ficar um pouco mais padrão. Eles claramente não ficam no mesmo tamanho, mas acabam ficando bem próximo, tanto na largura quanto na altura também, tá? Então aí eu vou medindo certinho e corto com a espátula de plástico, gente, porque o brownie, pra ser cortado numa faca, não dá muito certo, porque ele fica grudando muito. Então eu recomendo que vocês usem a espátula de plástico também. E o restante do brownie que sobrou ali na assadeira, eu uso pra montar os copos de brownie. Então eles eu corto bem pequenininho mesmo, com a largura de um dedo no máximo, tanto na horizontal quanto na vertical.
pra ficar bem pequenininho, fica fácil do cliente comer, porque se a gente deixa muito grande esses pedaços, acaba prejudicando o cliente na hora de comer e deixa bem mais difícil, né, gente? Não fica tão bonito ou tão apresentável um copo. Então, depois que eu corto aí bem pequenininho, gente, olha que bonitinho que fica esse brownie, fica muito fofinho. Eu coloco ele também dentro da bacia e tento deixar o mais organizado possível, porque isso me facilita na hora que chega pedido também, porque se a gente deixa ele todo jogado, acaba prejudicando na hora que entra o pedido, né, de ficar caçando ali os pedaços de brownie, os que estão mais bonitinhos, porque vocês sabem que eu finalizo com um pedacinho de brownie por cima, né, no copo, né, então eu monto ele inteiro e deixo pra decorar um pedacinho de brownie. E depois que eu levei o brownie pra geladeira, eu vou banhar o que a gente deixou ali compridinho, porque é assim que eu vendo ele, as casquinhas do brownie, e eu uso essa cobertura blend da Harold, que ela é simplesmente perfeita. E depois de deixar ela derretida bem fluida, que é importante que essa cobertura esteja bem fluida, a gente banha o nosso brownie. E é assim, gente, é simplesinho, é uma casquinha bem fininha, realmente de chocolate. Ela tem partes que acaba mostrando ali o brownie, pra ficar bem agradável na hora de morder, porque se fica uma casca muito grossa de chocolate, acaba ficando muito duro e fica ruim da gente comer, né? Então eu deixo ele bem fininho, vou banhando ele um a um e vou voltando pra cima dessa tampa de plástico que tem, gente, porque plástico com chocolate é a melhor forma de se trabalhar. Se você não tem aquele tapetinho de silicone, eu tenho, mas na hora assim de banhar, gente, levar pra geladeira, é melhor colocar nessa tampa de plástico, porque solta muito fácil, tá? O plástico é mais maleável e mais fácil da gente soltar também. E depois de banhar todos, antes mesmo de levar pra geladeira, eu vou fazer o risquinho com o chocolate branco, só pra dar um charminho mesmo, ficar o doce mais apresentável, mais bonito, o que faz muita diferença, né? E aí sim, depois de fazer esse risquinho branco, eu levo pra geladeira pra esse chocolate cristalizar. Gente, vocês viram que eu falei que precisava comprar uma toalha? Olha o que o meu marido comprou. Eu falei pra ele, compra uma branca, uma transparente. Aí ele falou que quando chegou na loja, ele viu essa daqui de galinha e lembrou da época que a gente se casou, que eu tinha comprado assim de galinha. Ai, gente, eu achei tão fofinho. Eu não gostei muito da toalha, mas eu jamais ia falar isso pra ele, né? Mas eu achei tão fofinho ele ter lembrado da época que a gente se casou, que aí eu já botei aqui na mesa tudo. Ela é de plástico, tá? Então já tá higienizada do mesmo jeito. Eu já lavei, já passei o álcool. E agora eu vou embalar os brownies, gente, que já tá aqui na bacia, que ontem realmente não deu tempo. E ó, já passou uma formiguinha por aqui e já pegou um brownie meu. Ai, gente, deixar criança, doce fácil pra criança, eu vou te falar, viu? Então eu já vou embalar logo pra poder mandar pra loja e vender. E para poder embalar esses docinhos, gente, eu uso o saquinho PP. Ele tem o tamanho, se eu não me engano, de 5x20. Às vezes dá na altura, às vezes não dá. Como eu medi aí pra vocês, vocês estão vendo. Aí quando não dá, eu pego e abro ele inteiro, né, pra poder caber. E coloquei a luvinha, gente, porque trabalhar com chocolate tem que trabalhar com luva, não tem jeito, né. Mas enfim, aí eu abro o saquinho inteiro, as duas laterais que são fechadinhas com essa tesoura abençoada, porque, gente do céu, a minha outra tesoura eu não fazia ideia de onde estava, mas aí eu fui rasgando na mão mesmo, né, por mais que ficasse ali, não ficasse tão certinho, mas pelo menos já abria pra me adiantar o serviço, porque essa tesoura, gente, que decepção, ela só é bonita. Aí depois que eu consigo abrir, eu vou posicionando os brownies e vou fechando com o durex, tá? Então eu tomo todo cuidado do mundo pra poder fechar bem direitinho, não deixar nenhuma frestinha aberta, né, pra ficar bem selado mesmo esse doce. E ele tem uma duração de 7 dias, gente. O bom do brownie é que tanto na geladeira ou em temperatura ambiente, ele tem a validade de 7 dias. É claro que se tiver calor demais, é melhor deixar em geladeira, mas se tiver assim uma temperatura mais amena, ele aguenta tranquilo 7 dias fora da geladeira também. E eu vendo esse docinho aqui na minha loja e não no iFood, né, no ponto que eu tenho aqui, por R$4. E é isso, gente, finalizando o vlog aqui com vocês sentada, que eu tô finalizando outro dia já, tá? Eu comecei ontem terça, hoje é quarta-feira, já aconteceu tanta coisa. Hoje fiz uma bela numa faxina em casa, não mostrei aqui pra vocês. Eu troquei o meu gabinete da cozinha, que tava assim, extremamente velho, ele já tava com 7 anos de uso. Tava todo capenga, tadinho, todo
caído e a gente conseguiu trocar, né? Meu marido comprou aí, o rapaz hoje veio pra montar, então foi uma loucura. Não gravei nada pra vocês, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal, comenta aqui pra mim que tipo de vídeo que você quer que eu traga aqui também mais vezes, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo também precisa me comentar aqui, porque se vocês não gostaram, eu não trago mais, né? Trago só os vídeos de venda, que é o que interessa pra vocês. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.